Olá, sou André Luiz, advogado, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta, Sindicer. Estou aqui com o Francisco Alves e o doutor Fábio Stilac, advogado do nosso sindicato. Estamos de volta no nosso podcast, um podcast que é um projeto do sindicato de comunicação com toda a categoria servidores e demais temas de interesse dos servidores públicos. Hoje temos a honra de receber o nosso colega Fábio Stilac, que é advogado do sindicato. Fábio, bem-vindo. De antemão, poderia se apresentar, falar sobre sua trajetória, da sua carreira e do trabalho que tem sido feito? Bom, pessoal, a honra é toda minha. Primeiro, elogiar o trabalho que está sendo feito aqui pelos diretores, pelo presidente. Realmente é um canal de transparência, é um canal de comunicação, um canal muito bom para que aproxime o filiado ao sindicato, que realmente são tempos modernos, né? Hoje em dia a gente tem que usar aí podcast, internet, vídeo, tudo que está acessível para que todos possam ter o máximo de alcance possível. Minha trajetória realmente sempre foi do sindicato. Acho que desde os 16 anos eu trabalho com o escritório de advocacia sindical, sempre trato com os sindicatos. O escritório, graças a Deus, vem num crescimento muito grande. A gente conseguiu aí trabalhar com mais de 30 entidades sindicais, associativas, federações, confederações e centrais sindicais. Então é uma honra muito grande estar aqui presente e especialmente ser advogado do Sindicer, um sindicato que tem uma história tão bonita aqui no Distrito Federal e em todo o Brasil como exemplo. Doutor, de antemão, o que pode nos falar sobre os processos que tem aí do Sindicer, quais os principais processos que a gente tem em ação, em andamento atualmente? Eu vou ter que dar uma resumida aqui, né, porque o tempo é curto, mas a gente tem muita ação, muita coisa boa para o servidor. Eu acho que o maior, né, de maior interesse de toda a categoria é o da terceira parcela, que a gente conseguiu êxito aí, sendo um dos poucos sindicatos, dá para contar ali em uma mão só quantos sindicatos ganharam essa ação da terceira parcela. A gente tem um outro êxito que é único do Sindicer, não único pela tese, mas único pela vitória, que é o abono de permanência com reflexo salarial. Todos os seus sindicatos estão ganhando o abono de permanência com reflexo somente um terço, férias, um terço de férias e 10º. E o Sindicer não, ele ganhou em todas as parcelas, realmente reflexo em gratificação, em função, em tudo que incida ali, como se fosse literalmente um salário, o abono de permanência. E isso foi já transitado em julgado, então é uma vitória única do Sindicer nesse quesito. A gente também os pagamentos do exercício findo que não foram realizados, a gente tem isenção de imposto de renda do auxílio creche também que não foram pagos. A gente tem situações específicas também de cada uma das entidades, como do abono de saúde, que a gente ganhou a sua incorporação pela Emater, dentre outras aqui que a gente pode ir trabalhando aos pouquinhos para também não cansar o pessoal. Mas então vamos mais aprofundar aqui. Sobre essa questão do que foi colocado, do abono de permanência. O servidor estava sendo lesado na forma de recebimento desse benefício. O que acontecia? Como estava? O abono de permanência, para quem não sabe, é aquele pagamento que o governo faz para você continuar trabalhando. Você já tem o tempo para aposentar, só que, na minha opinião, como lucro para o governo, ele te paga um abono de permanência equivalente ao valor do que seria pago por INSS para que você continue no serviço público. E eu digo como lucro para o governo, porque seria muito mais caro ter que fazer um novo concurso, fazer uma nomeação, fazer um treinamento, sendo que o servidor da casa, que tinha que ser mais valorizado, inclusive, já está realmente na sua continuidade até poder agregar mais ali ao conjunto que ele já vem fazendo. Só que esse abono de permanência era pago da forma que a gente fala seco. Era simplesmente esse valor pago, sendo que é claramente um caráter salarial. Essa tese já está realmente finalizada na STJ, já tem repercussão geral. Então, todo e qualquer pagamento do abono de permanência realizado tinha que ter sido feito com um reflexo de um terço de férias e 10º. E no caso do Sindicer que a gente ganhou, função gratificada, gratificação, dentre outros reflexos realmente que a gente solicitou. Então, hoje, retroage ali para todos os servidores que receberam abono de permanência, salvo engano, de 2016 até os dias atuais, o pagamento desse reflexo aí, fora a implementação que vai ser obrigatória pelo GDF nos próximos anos. Então, é uma vitória para trás e daqui para frente também. Doutor Fábio, eu poderia dizer que o Sindicer, juntamente com o escritório Stilac, fez uma justiça ao servidor, porque o governo faz uma economia extraordinária com essa situação e burla o concurso público, porque ele aproveita servidores experientes, com total conhecimento da sua área de domínio, e pagam apenas o ticket de alimentação e o abono de permanência. Ou seja, se tivesse que fazer uma nova contratação, o que seria o mais correto, inclusive, isso seria um valor
totalmente diferente do que é pago hoje pelo GDF. Então, poderíamos dizer isso para os servidores? Pode dizer sim, eu vou até além, Francisco, porque para mim não só é um lucro que o governo tem, mas também é um desrespeito para quem agregou tanto a casa, né? Porque se um servidor já tem tempo para aposentar, o mínimo que deveria ser feito é uma valorização máxima daquilo e não uma retirada de um direito. Então, para mim, não só tem esse lucro, realmente, que são poucas pessoas que buscam a justiça, porque eu acho que todo trabalhador tem um carinho pelo seu local de trabalho. Então, para poder processar o seu local de trabalho é uma coisa muito gravosa, né, digamos, psicologicamente falando. Então, além realmente de não valorizar o servidor realmente que já tem tempo para aposentar e quando aposenta perde muito dinheiro, essa que é a realidade, ele também o governo faz um lucro aí muito grande com todos os nossos servidores que têm esse abono de permanência. Eu não sei se me confirma um registro, porque antes desse processo, o Sindicer teve êxito também no processo do abono de permanência, que foi em relação à alimentação, né? Em que o governo resistiu, mas hoje ele pratica, né, de forma automática em razão de um processo do Sindicer. Foi isso? Como foi? Conta essa história pra gente. Tem uma frase que eu acho muito boa nesses casos, que é: o governo não dá nada do que ele tirou anteriormente, né? Então a realidade é essa. A gente entrou realmente com 2 ações, porque nem no auxílio alimentação era pago o abono de permanência sobre o valor do abono. Então a gente também conquistou essa vitória, foram ações separadas. O GDF até tentou falar que era realmente a mesma ação, tinha que ser distribuição por dependência ou extinguia uma, ele não ganhou essa tese. Então realmente, com a ação do Sindicer, essa ação coletiva, que é a implementação para todos, realmente a gente conseguiu que fosse implementado de caráter geral também por um ato administrativo. Então, não foi algo que o governo fez de boa vontade, mas sim uma determinação judicial que acabou realmente sendo aproveitada pelo governo. Determinação judicial que surgiu em razão de um processo nosso do sindicato em defesa dos servidores aposentados. O nosso sindicato tem uma luta muito específica em defesa de todos os servidores e principalmente os aposentados. Sobre dessas várias demandas assim, jurídicas, a gente sabe que o sindicato ele tem sua função, que é a luta estratégica da luta dos servidores e dos trabalhadores. Os recursos judiciais, eles não são o caminho da luta sindical. A luta sindical tem que ser feita com a mobilização, com a pressão. Essa que é a nossa estrutura. No entanto, a gente também não pode perder esse fio de ajuizar o que é direito do servidor público, assim, cavar, construir. A exemplo dessa questão do desconto de imposto de renda sobre auxílio creche, que é uma coisa que não tinha cabimento. Da minha forma, acontece muitas injustiças. E, através desse canal, a gente já abre aqui para que você, servidor, que acha que está sendo injustiçado, comente no nosso podcast, entre em contato com o Sindicer. Nosso WhatsApp é o 994-22-4848. E é importante você ter acesso, procurar o sindicato, analisar seu contra-cheque, com toda certeza. O governo, quando paga mal, paga 2 vezes. E costuma realizar essas injustiças. Então é importante, o servidor procure o sindicato de forma a gente estar avaliando sua condição real. Exemplo, o Chico está em abono de permanência, né, Francisco? Isso. Tem abono de permanência, diga. Na realidade, eu estou em abono de permanência já há algum tempo, né? Por quê? Porque ao se aposentar, o servidor ele perde o auxílio alimentação, ele perde todos aqueles pagamentos que não são perenes, né? Hora extras, insalubridade. E quando ele vai fazer essa conta, cria-se uma dificuldade muito grande. Mas no meu caso eu fiquei porque eu precisava ainda apresentar uma graduação, uma pós-graduação, para poder aposentar, levando pelo menos um pouco, diminuindo um pouco do prejuízo, acho que eu posso dizer isso. Então, essa é uma realidade de todos os servidores. Então, a gente tem essa visão. Quanto à questão do processo que é muito almejado, que foi uma das maiores injustiças que já aconteceram aqui no GDF. Uma lei concede aumento e reajuste em reestruturação das carreiras, com pagamento em 3 parcelas. O governo que aprova a lei paga a primeira parcela, paga a segunda, mas perde a eleição, e o governo que o substitui simplesmente não cumpre a lei pagando a parcela final, que é, para nós, um grande absurdo. Aconteceu que os servidores passaram por esse desabor, forma de dizer, fizemos grandes mobilizações, pressão, teve uma ação de inconstitucionalidade
que o próprio governador na época entrou e perdeu, foi uma lavada no próprio TJ, mas não pagou a terceira parcela. Essa terceira parcela virou uma verdadeira novela, que, no entanto, se resultou nos processos que foi de execução do não pagamento da terceira parcela, em que teve uma contribuição quando o governador Ibanez eleito se comprometeu em pagar essa terceira parcela e pagou em 2022. Doutor, como que está essa questão desse processo? O que fizemos, a estratégia que adotamos, o que estamos pensando mais para o futuro? O servidor assim, tem muita expectativa nesse processo e o sindicato também. Conte para a gente aí como é que está, qual a ideia que estamos tomando. Não, isso aí é importante, realmente foi destacado por ser essa ação direta de inconstitucionalidade que foi realmente derrotada. O governo realmente entrou tentando gerar uma inconstitucionalidade de uma lei, o que não faz nem sentido, né, André? Você paga 2 parcelas e vem falar que a lei é inconstitucional? Como é que uma das parcelas é inconstitucional de uma lei que você pagou 2? Então, realmente era uma ação natimorta, mas a gente entende o trabalho que é feito, às vezes, para não pagar. A maior desculpa que é levada no processo sempre é valor. Olha, essa é a conta que eu vou ter que pagar se realmente o Sindicr ganhar. Vou chegar aqui a bilhões para ter que pagar. Quando na realidade eu vejo diferente. Quando eu vejo isso escrito em qualquer peça do Distrito Federal, eu vejo na realidade, isso aqui foi o que eu lucrei em cima dos trabalhadores do Distrito Federal. Esses bilhões aqui que eu estou falando que vai ser caro, na realidade foi o que eu lucrei. Porque se você for pensar, realmente o Ibanez pagou no ano de 2022, a terceira parcela é realmente uma conquista de todos os servidores do Distrito Federal, mas essa parcela é para ter sido paga lá em 2017, salvo engano. Era uma situação realmente bem antiga já, então tem esse arcabouço aí que não foi pago, tem esse tempo que não foi pago para o servidor. E a pressão é tão grande dos procuradores nessa ação que a gente ajuizou realmente, perdeu em primeira instância, a gente recorreu e aí a gente conseguiu o êxito, e aí alguns detalhes que é importante sempre destacar. A gente conseguiu o êxito realmente de todo o período, realmente todos os servidores, de toda a categoria, mas tem a ressalva que a gente já falou, que é para todos os filiados. Isso é uma coisa que eu sempre bato, a gente até já teve um bate-papo uma vez, uma live, que eu ressalto isso. Não é algo que o Sindicr defende, que o Sindicr defende categoria, só que é uma decisão judicial. Na decisão judicial está filiados. E lá na frente a gente não quer ter um problema para quem for executar e vai puxar lá o contra-cheque do servidor, não vai estar afiliado. Não estando filiado, pode ter realmente uma extinção, como já teve decisões de extinção para não filiados. Então é importante trazer que às vezes a gente fica realmente com os olhos brilhando com o valor da ação, que são valores altos, são valores relevantes para todo servidor, mas também tem umas coisas que tem que ficar atentos, que é realmente com a filiação, que é o primeiro passo que eu vejo ali que vai ser atacado pelo Distrito Federal. E não se engane, o Distrito Federal vai colocar tudo que for para tirar o direito de vocês, seja filiação ou não. Eu falo que assim, o processo, os valores que desse processo que tem a pagar, na verdade é prejuízo que o servidor teve. Isso foi dinheiro retirado do bolso do servidor e que a ação judicial está simplesmente falando: devolva para o bolso do servidor aquilo que você deixou de colocar durante aqueles anos. E, infelizmente, não é feita da forma que deve ser feita, porque o prejuízo é grande. Mesmo tendo correção, atualização, o servidor fica no prejuízo. Então, acredito que esse processo tem essa questão dessa importância, de fazer justiça. Eu participei das reestruturações das comissões e foi feito os estudos orçamentários, várias projeções. E dentro das projeções, por incrível que pareça, a estrutura de economia do GDF se comporta em que o próprio valor a mais que o servidor ganha, o aumento que o servidor ganha aqui no Distrito Federal, porque o Distrito Federal ele é bem complexo, ele é dividido assim. Nós temos uma grande estrutura de servidores públicos, setor de serviços e setor de comércio. Praticamente o comércio e os serviços são voltados para o serviço público. O aumento que o servidor tem, praticamente boa parte desse aumento que o servidor tem, vai para o comércio e para o serviço, onde gera a economia do Distrito Federal, onde dá uma autonomia para a economia do Distrito Federal. E ao governador dar aquele calote, ele simplesmente boicotou a própria a evolução da economia do Distrito Federal. Perfeito. Foi isso que foi feito. Ou seja, a primeira parcela, praticamente, a segunda parcela foi paga com o efeito da economia gerada
pelo pagamento da primeira parcela. E que se tivesse feito o pagamento da segunda parcela, a economia do Distrito Federal, por ser uma bolha bem específica, muito voltada para o serviço público federal e estadual, então aconteceu que o governador, por medo, receio, incompetência, falta de responsabilidade, ele acabou tomando aquela medida em que houve aí um prejuízo grande para os servidores. Não mais. Conte para a gente quem teve uma estratégia que foi usar a própria lei da Procuradoria, porque não foi só, foram 30 e tantas carreiras que tiveram reajuste, mas, no entanto, foram reestruturadas, mas teve 2 carreiras, e principalmente a Procuradoria, que recebeu a terceira parcela. Então, como foi essa estratégia de usar a carreira deles para poder mostrar os demais servidores do GDF também merecem? É exatamente isso que realmente você falou, a questão realmente da retirada de qualquer reajuste do Distrito Federal impacta claramente na economia do GDF, né? Então, você praticamente tira de um ciclo de econômico muito grande. E no momento do ajustamento da ação, esse foi o pensamento, porque como é que eu pago para uma categoria, que são os procuradores do Distrito Federal, e não pago para outra categoria? Como é que o dinheiro só serve para uma categoria? Ou só tenho dinheiro para pagar o orçamento aqui para essa? E a estratégia realmente é essa, porque a gente quis visar muito o que foi pago para os procuradores, porque os procuradores é que vão fazer a defesa. Então, como é que eles vão defender que algo é inconstitucional se eles têm no contra-cheque deles todo mês ali? Fica uma contradição muito grande, até porque dá vontade até de fazer um acordo. Tudo bem, não paga para a gente, mas vocês devolvem. Então, tudo retroagido para trás e realmente com juros e correção, porque aí fica bom, né? Eu recebo, mas o seu é inconstitucional, o meu não, o meu está aqui no meu contra-cheque, está tudo certo. Então isso foi uma estratégia, até o pessoal falou que uma época, né, que não, a ação visa só o reajuste dessa lei dos procuradores, só que não faz nem sentido isso, porque os procuradores já receberam, já está tudo certinho com os procuradores e a decisão é muito clara, que é para toda a categoria realmente. É uma reconstrução de uma injustiça feita que a gente está tentando agora, a gente sabe da dificuldade. A gente vê que tem várias informações negativas, não sei quem perdeu, não sei quem não está indo bem, mas a gente já tem sindicatos que já estão levantando os RPVs com relação à terceira parcela. A gente hoje tem o êxito da nossa ação. A gente tem sim questões negativas de outras entidades, de outras ações, mas isso não importa até o momento para a gente. A gente ganhou e, se Deus quiser, a gente consegue aí realmente esse pagamento dessa injustiça que foi feita. A gente acha importante porque aí o servidor vai ter o seu reconhecimento merecido. Não mais, quais outros processos assim, tu acha que são relevantes e, assim, enquanto advogado experiente da atuação, quais são as recomendações que tu teria para os servidores para ficarem atentos hoje com relação ao seu salário, aos seus direitos? A gente sempre fala que o advogado é só um mero finalizador, um mero aplicador. Então, quem que traz a tese para a gente é o servidor. Quem realmente sofre ali na carne, no contra-cheque, no seu dia a dia é o servidor. Então, para mim, todo e qualquer servidor que tiver ali um desconto, realmente uma redução, a gente tem que ficar atento sempre ao contra-cheque. O contra-cheque realmente é o raio-x ali da sua vida financeira. Então, qualquer desconto que for realizado, qualquer notificação indevida ali que você entenda que tem algo estranho, traga para o sindicato. Se você acha que, mas isso aqui é a maior besteira, traz para a gente vai ver se realmente é besteira ou não. A gente sempre brinca, se 1 centavo foi para o GDF, está errado. 1 centavo a mais, né, do que não era devido. A gente teve até agora recentemente, né, os aposentados que tiveram uma notificação solicitando uma devolução de um valor pago em 2019, que no mesmo ano eles tinham descontado, depois devolvido, e agora eles mandam devolver de novo. Então, assim, é uma bagunça sem tamanho, uma situação, e você, na sua aposentadoria, realmente sofrer essas notificações, para mim é muito gravoso, traz um pânico, querendo ou não, porque a gente sabe que o servidor aposentado tem um dinheiro contado ali, porque a gente já falou realmente que diminui muito o salário, perde auxílio alimentação, alguns perdem gratificação, perde função, perde um monte de coisa, e ainda ter uma notificação de desconto é uma coisa muito gravosa. Então a gente sempre solicita para todo servidor, aposentado, ativo ou qualquer da sua carreira, qualquer diminuição, qualquer local de trabalho insalubre que você tenha realmente praticado, qualquer local perigoso que você tenha praticado suas atividades, procura o sindicato, que às vezes você tem um direito ali que realmente dá para você ganhar e você não avisou. Realmente a gente vai buscar trazer a tese e fazer ação até coletiva para proteger o servidor de não precisar ter o nome dele envolvido numa ação judicial. Quanto a essa questão da ação dos aposentados, da cobrança, né? Então já temos processo, o nosso associado aposentado pode ter essa tranquilidade, essa garantia que estamos defendendo os interesses deles, como é que é?
Pode ficar tranquilo, sim, já temos ação, já despachamos, já está concluído para a decisão. Já tem algumas decisões, inclusive favoráveis, o que fortalece o nosso direito. Então, a gente está utilizando isso também. A gente viu uma bagunça do IPREV, na realidade, porque como é que eu tenho um parecer jurídico favorável em 2019 e agora em 2025 ele mudou de ideia, manda descontar de novo. Algo que ele tinha falado que era legal, deixou de ser legal. Então, a gente vê que realmente é aquilo que acontece muito no GDF, né? Eu cobro todo mundo. Se 1%, 10% não me cobrar, eu lucrei 10%. Então é isso que a gente vem fazendo, a ação já está ajuizada e acredito que essa semana já tem uma decisão liminar. Eu acredito que o Chico pode até falar, né, Chico, sobre a questão da reforma da Previdência que foi feita em 2019, né, que o governo não tinha obrigação de aplicar aqui no Distrito Federal. Como é que era isso? Não, no entanto, assim, porque o governo tinha uma flexibilidade com relação a isso. Ele não precisava aplicar o índice que ele aplicou. Ele poderia ter aplicado isso 2 pontos percentuais a menos. No entanto, ele não fez isso. Ou seja, o governo do Distrito Federal tem utilizado a seguinte receita: tirar o máximo possível do servidor. Tá? E aí tem usado todos os artifícios que são apresentados a ele. Certo? A reforma da Previdência hoje é uma outra história, mas a que foi feita anteriormente deixou um prejuízo muito grande, porque, na realidade, o aposentado ele já é confiscado, ele tem valores confiscados. Ele contribuiu a vida inteira para a sua aposentadoria e aí ele aposenta e continua contribuindo. E aqui no Distrito Federal ele está contribuindo mais que nos outros estados. Que ainda tem a questão que eles mudaram a base de cálculo para o aposentado, né? Que a base era o salário mínimo, não o teto do INSS. E aí acabou aumentando muito. Como que foi isso que eles fizeram? Exatamente. A ganância dos cofres do governo aqui tem sido mais ou menos o contrário. É aquela velha história. O cara fez a vida dele inteira para isso. Quando ele chega, ele não consegue isso. O governo ainda aumentou esses valores acima daquilo que na realidade, não vou nem dizer que era justo, né, mas era mais ou menos equiparado ao que foi feito em outros estados. Ele colocou a mais, ou seja, aqui a gana é maior. Infelizmente, é uma política que é ruim, né? E, por fim, a gente acredita que a forma da gente conseguir trabalhar isso é na luta, na mobilização. Mas existem detalhes que tem que ser judicial. Tem que ser judicial. Acredito que a justiça ela é uma mão que pesa, é complicado, a gente não tem o poder, o domínio da justiça, mas é um debate a se fazer. Tem mais algumas questões assim, doutor, que tu pode colocar, que lembre que a gente pode, para o servidor, de que a gente está trabalhando. Sobre essa questão até do processo da nossa terceira parcela, a gente está trabalhando na expectativa de andar, observando os processos que já estão mais à frente, o que ganha, o que perde. A gente está tomando a estratégia correta? Como é que está isso? Não, hoje o nosso processo da terceira parcela foi exitoso por maioria na turma, né? A gente ganhou lá no TJDFT, o que é um grande avanço, porque já não está naquela primeira instância, a gente já tem um avanço maior. A gente embargou porque tinham algumas coisas que não estavam esclarecidas, então isso ainda vai ter um julgamento de embargos, também já deve ser pautado, inclusive em novembro agora já. O nosso acompanhamento é isso que você falou, a gente vê realmente como é que as outras entidades estão caminhando, porque outras entidades que ganharam ainda estão ali brigando. Porque, só para o pessoal entender, tiveram 2 entidades que ganharam realmente a ação da terceira parcela, só que é o que é falado, o GDF para brigar até o final, mesmo com o trânsito em julgado, decisão do STJ, do STF, de todo mundo, eles entraram com aquilo que chamam de ação rescisória, que é tentar reaver tudo aquilo realmente que já tinha sido decidido pela Justiça reiteradamente. E aí uma das ações rescisórias o GDF perdeu, a outra parece que teve um êxito nos embargos, que realmente aconteceu, só que realmente, ao nosso ver, o caminho é que seja mantido, até porque a ADI, como foi falado no início, já foi negada do GDF. Então, é difícil o STF entender que, não, peraí, a ação rescisória é válida, mas a ADI não é válida. Então, realmente, o nosso é muito otimismo da nossa ação. A gente está caminhando muito devagar, sempre realizando despacho, sempre falando com os desembargadores que estão com a ação agora. O que eu sempre oriento, e realmente eu ressalto, porque a gente sabe, né? Lá na frente o servidor fala assim, pô, não me avisaram, pô, não falaram. É a filiação que é muito importante nesse momento, porque esse é o único empecilho que existe ali dentro da decisão judicial. Então a gente entende que às vezes pesa no contra-cheque, às vezes realmente é um desconto ali que não está se esperando, mas eu acho que pode ser até um investimento futuro, porque é uma ação que é muito grande e a decisão foi muito clara quanto a isso.
Então é um valor considerável. A gente fez um cálculo, não sei se você lembra mais ou menos quanto é que deu isso aí. Na média. Na média acima de 80 mil e servidor, vai variando conforme o servidor. Mas falar, é importante reforçar a filiação no sindicato, porque é o seu sindicato, a sua entidade que te representa, e também colocar sobre que no sindicato não é nenhuma despesa, é investimento. Hoje o filiado ao sindicato tem que ter o retorno até do valor da sua contribuição, porque filiado ao sindicato, hoje ele tem acesso à assistência jurídica diversas, que a gente vai aprofundar ao longo dessa nossa jornada, do nosso podcast. A gente vai trabalhar sobre o que o sindicato oferece para você. Além, né, não é só além da luta que a gente tem que fazer, que tem que travar, que tem que reestruturar, e o grande problema é que o sindicato tem que ter resultados. Hoje a gente é muito imediatista. Se o sindicato não tiver resultado, o sindicato não presta, mas na verdade o sindicato é um instrumento de luta e defesa, porque sem sindicato, até o que a gente já ganhou, a gente pode perder. E além disso, a gente está com uma série de benefícios via convênios, onde o filiado que contribui com 40, 50 reais, ele pode usufruir de descontos no mercados, convênios de acesso aos clubes de lazer. Então a gente está diversificando esse benefício do sindicato, ampliando uma coisa que é necessária, mas não é a principal função do sindicato para atender os associados. Mas o principal também é que, no caso agora desse processo, é que seja filiado. Seja filiado, que no andamento do processo, o único argumento que o GDF pode ter mais para frente é falar: eu não vou pagar para o servidor X porque o processo é do sindicato X e aquele servidor não é filiado ao Sindicer. Então, se o processo é do sindicato, então tem que estar filiado ao sindicato. Mais isso, considerações? E pior que isso, tá? Não é só o GDF falar isso, o pior é que o juiz atende isso. O juiz extingue a sua execução e ainda te condena a honorários e custos por conta daquela busca daquele valor. Então, a filiação se torna essencial, não é mais uma opção, não. Então, acredito que isso é bom trazer. Tem decisões que falam exatamente isso. Para não filiado, eu extingo e te condeno. Considerações finais? Eu só agradecer e elogiar aqui a iniciativa, dizer que eu estou sempre à disposição de vocês. Eu sempre ressalto a importância da filiação, que nem você falou, não só por conta das ações judiciais do que eu vou ganhar, mas pela luta pela categoria. Sindicer, eu acho que é o sindicato que mais fecha acordo coletivo no Distrito Federal, assim, e de longe, deve ser, né? Não deve ter nem perto do segundo. Das várias empresas. Das várias empresas, de tudo, é o que mais luta, que mais tem proximidade com o governo também, que eu vejo, pelo menos. Então é importante lembrar, o sindicato não é o Fábio, o André, nem o Francisco, o sindicato é a união da categoria que te representa. Então é importante se filiar, buscar o sindicato, buscar o serviço do sindicato. E se tiver problema no contra-cheque, se tiver problema ali com assédio moral, com perseguição, com qualquer situação jurídica, busca o sindicato que a gente vai te atender. Francisco? Eu diria que o sindicato serve principalmente para dar voz e voz coletiva ao servidor. Sem isso, ele não fala, e ele não falando, não reclama, e ele não reclamando, ninguém vai atendê-lo. Por isso, feliz ao sindicato, não só pelas ações que são extremamente importantes, mas pela luta que esse sindicato desenvolve. Esse foi o podcast Fala Sindicer, um projeto nosso de comunicação, e até a próxima.